Nesse vídeo, você vai conferir um resumo completo sobre o livro Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Temel. E o livro é esta belezura aqui que tá todo marcadinho para fazer o vídeo para vocês. E, gente, eu simplesmente devorei esse livro. Eu li ele em umas 7 horas mais ou menos seguidas, porque eu não conseguia parar de ler. E ele simplesmente mudou o meu olhar sobre produtividade. O Jerônimo realmente arrasou nele, foi incrível. E bom, sobre o Jerônimo sou meio suspeita para falar. Vocês sabem como eu gosto de Jerônimo, como eu amo, honro e agradeço a existência dele, como ele mudou a minha vida e sei que muda a vida de muitas pessoas. Então, bora lá pro resumo. Então, ele começa falando de quais histórias você quer viver na sua vida. E ele fala sobre 4 elementos da felicidade. O primeiro, a realização pessoal, que se refere ao senso de propósito, ao estar cumprindo a sua missão de vida. O segundo é a realização profissional. Aqui é quando você se sente bem, se sente feliz, se sente literalmente realizado profissionalmente. Quando você está feliz na área que você está atuando. Seja se você está trabalhando numa empresa, se você é autônomo, se você é dono de casa. O terceiro é a realização financeira. E aqui não importa se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, porque realização financeira é totalmente individual e variável com o tempo. E o quarto elemento, e que eu julgo ser o mais importante, é o equilíbrio. O equilíbrio entre todos esses e o equilíbrio entre sua vida. É você ter um tempo de ler um livro, de você passar um tempo com a sua família, de você poder passear, de você poder se divertir. Porque nada adianta você ter realização pessoal, realização profissional, realização financeira, mas você não poder sentar na varanda, numa rede, ler um livro, tomar um café, conversar com quem você gosta. Isso é ter equilíbrio. E falando sobre tempo e resultado, o Jerônimo nos enquadra em 4 perfis. O primeiro é o vida vazia. Ele tem tempo, mas não tem resultado. Então ele tem muito tempo livre, mas não tem aquele resultado que gostaria para a vida dele. O segundo é o arrastador de pedra. Ele tem resultado, mas não tem tempo. Como ele diz no livro, é uma pessoa que em algum momento da vida vai se arrepender por ter trabalhado tanto. Porque ela trabalhou tanto que ela teve o resultado, mas ela deixou de ter tempo para as outras coisas. Como, por exemplo, ver o filho crescer. O terceiro é o ocupado, que é o sem tempo e o sem resultado. Acho que esse não tem muito o que explicar para vocês, né? E o que eu tenho certeza que você quer ser e o que eu quero ser, que é o realizador nível A. Tem resultado e tem tempo. Que tem tempo para fazer tudo o que quer e ainda tem resultado de tudo aquilo que quer para a vida dele. Avançando mais um pouco, caímos no "o momento tá vendo que não vai dar". Sobre isso, eu tenho um vídeo, esse aqui no meu canal, sobre o que te impede de ir além. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O que é o momento tá vendo que não vai dar? É simplesmente, se você diz que não vai dar, não vai dar. Agora, nós vamos falar sobre tarefas de produção e tarefas de ocupação. Entrando nas tarefas de produção, nós temos 2 tipos. Tarefas de produção com margem e sem margem. Ambas são importantes para você alcançar o seu objetivo. Porém, a sem margem é aquela que você termina assim no limite, sabe? Que você não colocou uma margem para você terminar. E quando você termina ela, você já está pensando na próxima. Ao contrário da com margem, que quando você termina, dá aquele alívio. Porque às vezes você termina lá até antes, dá aquele gostinho bom, sabe? Dá aquele check assim. Então essa é a diferença de com margem e sem margem. E daí nós vamos para as de ocupação, que também são 2. São as obrigatórias e as dispensáveis. As obrigatórias são, por exemplo, pagar uma conta, fazer uma tarefa de casa, coisas que assim, você não tem como fazer, mas que também não te levam na direção daquilo que você quer. Já as dispensáveis são você ficar horas rolando o feed do Instagram, você ficar jogando aquele joguinho, sabe? Fazer coisas que não te levam rumo ao seu objetivo. Então, elas são dispensáveis. E falando em tarefas de produtividade, nós temos os níveis de produtividade, que são de A a E. No nível E, destacam-se mais tarefas de ocupação, principalmente as dispensáveis. E quando tem uma tarefa de produção, é sem margem. No nível D, ainda assim é as tarefas de ocupação, mas já começa a inverter para as dispensáveis para as de obrigação.
No nível C, as coisas já vão se igualando. As tarefas de ocupação e de produção já vão ficando par a par. Mas ainda predomina as tarefas de produção sem margem. E o nível A e B de produtividade, eles são praticamente idênticos e predominam atividades de produção com margem. E você, tá em qual nível? Fala aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Agora nós vamos entrar sobre as verdades sobre produtividade. Então presta atenção, pega papel e caneta e anota aí. Ocupar-se não é produzir. Então você passar o dia inteiro fazendo coisas que não te levam na direção daquilo que você quer, você não vai estar produzindo. E uma dica muito legal que o Jerônimo dá é você colocar de 3 a 6 alarmes no seu celular durante o dia para te perguntar: Vivian, e aí? Você está se ocupando ou você está produzindo? A segunda verdade: as tarefas nunca vão terminar. Gente, isso é muito importante. Quando eu aprendi isso, parece que tirou um peso das minhas costas. Porque são muitas coisas pra gente fazer durante o dia. E se a gente tentar fazer tudo, nunca vai dar, porque sempre vai ter algo mais pra gente fazer. Então tenha isso em mente, que nunca vai dar pra você fazer tudo, mas foque naquilo que é mais importante. Por isso a importância de produzir o seu dia no dia anterior. Mas isso é um spoiler. Terceira verdade: se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Gente, tem um momento específico para responder e-mail, para responder WhatsApp, Instagram, tudo. Desabilita as notificações do WhatsApp, de qualquer rede social. Não deixa que isso fique atrapalhando. Às vezes você estava lá fazendo uma coisa super importante e pronto, acabou com a sua produtividade. Às vezes é até algo importante que a pessoa está precisando. Mas combine com as pessoas próximas de você, que se for realmente importante, que as pessoas liguem. Aí você sabe que é importante e vai atender. Mas se cada coisinha que as pessoas mandarem mensagem você fica vendo, isso vai acabar com a sua produtividade. Então, um conselho que eu te dou, Jerônimo dá, é: desabilite as notificações. Faz muito tempo que eu não tenho notificação do celular e olha, ajudem. Quarta verdade, e essa, gente, é muito boa. Mais importante que a velocidade é a direção. Eu sei, às vezes parece que a gente tá correndo e não chega em lugar nenhum. Mas e se a gente estiver na direção certa? Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Meu canal. Eu quero muito monetizar meu canal e eu quero muito ser transparente com vocês. E às vezes me bate aquele desespero de tipo, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas eu tô um mês com o canal. Mas eu sei que eu tô na direção certa. Eu sei que eu tô fazendo o que é necessário para isso. Então o tempo acaba não sendo tão importante. O que importa é saber que eu tô na direção certa para isso. Quinta verdade: o maior ladrão de energia é pensar naquilo no momento em que não pode ser feito. Por isso, o Jerônimo criou algo chamado depósito de tenquê. Assim, estou na rua e amanhã preciso cozinhar, só que esqueci a carne no congelador. E eu fico pensando nessa carne no congelador o tempo todo, o tempo todo. Isso vai roubando a minha energia. Se eu tiver um depósito de tenquê, seja numa agenda, ou na nota do celular, e eu escrever, colocar o frango para baixo, pronto, acabou. Eu sei que eu vou chegar em casa, eu vou olhar o meu depósito de tenquê, eu vou tirar o frango do congelador e tá pronto. Parei de roubar minha energia com um pensamento tão desnecessário que estava roubando minha energia com uma coisa simples que poderia ter sido evitado com um depósitozinho de tenquê. Então, tenha um depósito de tenquê. Sexta verdade: não trate a exceção como regra. Ah, mas é só dessa vez. Ah, mas é só hoje. Mas é só esse chocolate. Mas não. Mais uma vez, usar-me-ei como exemplo. Estou fazendo um processo de coaching, né? Onde eu sou a coachee, onde eu sou a cliente. E eu tenho os meus hábitos, né, angulares para eu seguir. E um deles é tomar coca apenas 2 vezes na semana. Se toda semana eu tomar 3 vezes, falando, ah, é só dessa vez, não vai mais ser exceção, vai virar regra. Então eu não posso tratar uma exceção que pode acontecer, que ainda não aconteceu, como regra, entende? Se é uma exceção, é uma exceção. E em termos de rotina, é legal você ter um dia para exceções. Então, se você precisa sair da sua rotina, tenha lá, quarta-feira de tarde é o dia que eu faço as coisas que eu saio da minha rotina, entende? E você deixa tudo para lá. Essa é a ação prática que o Jerônimo nos mostra. Gente, essa sétima verdade eu vou deixar pro oitavo, porque para mim
é a mais importante, sim, de longe é a mais importante. Então, vamos para a oitava, que é: se fosse fácil, todo mundo faria. Gente, se fosse fácil gravar vídeo, se fosse fácil editar, se fosse fácil ter aqui tudo que tem aí por trás das câmeras que vocês não estão vendo, você acha que todo mundo faria? É por isso que nem todo mundo faz. Por isso que nem todo mundo faz o que você faz. Por isso que você tem que ir lá e fazer, ir atrás. É por isso que é você que vai conseguir, entende? É por isso que você tem que dar o seu melhor. É você continuar. É o que vai fazer você continuar quando todo mundo mais pararia. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. E você não é todo mundo, ok? Já dizia a sua mãe. E a sétima verdade, que virou a nossa última, é: felicidade não é uma linha de chegada, ela é o próprio caminho. Tem até uma música que é: a felicidade mora no caminho, mas não no final. Eu gosto muito dessa música, porque, gente, é verdade. Quantas vezes na minha vida eu achava que eu só vou ser feliz se eu fizer isso, eu só vou ser feliz se eu tiver isso, eu só vou ser feliz se dananã, sabe? E não. Eu tô até lendo um livro que também tem um resuminho aqui, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala justamente sobre isso, que primeiro nós somos felizes e depois nós temos sucesso, e não ao contrário. Primeiro vem a felicidade, porque ela mora no caminho. Nós primeiro somos felizes e depois nós temos sucesso, depois nós chegamos lá. A felicidade, ela tá na tua caminhada e não na linha de chegada. Passando um pouco mais para frente, temos os 4 pilares da produtividade. O primeiro é a clareza eficaz. E o Jerônimo fala sobre a nossa fotografia de vida, e eu amo essa analogia. O nosso propósito de vida é como se fosse uma fotografia. E essa fotografia é como se virasse um quebra-cabeça. E todo dia é como se a gente fosse lá no saquinho e pegasse uma pecinha do nosso quebra-cabeça e fosse montando. Só que cada vez que a gente faz algo que não nos leva em direção, ou que a gente não tem clareza do que nós devemos fazer que nos leve em direção ao nosso propósito, é como se a gente pegasse uma pecinha que não tem nada a ver com aquele quebra-cabeça. Assim, dificultando que a gente monte, que a gente termine a nossa fotografia. Então, por isso é tão importante a gente ter a clareza da nossa fotografia. Por 2 motivos. Para a gente saber pegar a pecinha certa para colocar, fazer as coisas certas para a pecinha, e também para a gente saber aonde colocar a pecinha, para a gente ver a fotografia. Sabe quando a gente vai montar, que a gente olha a fotografia para saber onde colocar a peça? A gente precisa ter essa fotografia bem clara para a gente saber. Então, por isso, é tão importante ter a clareza plena do nosso propósito de vida. O segundo pilar é um método de produtividade inteligente. Nele nós temos vários tópicozinhos. E o primeiro é o ciclo semanal. No ciclo semanal, nós temos 4 quadrantes. E ele fala sobre o equilíbrio dos papéis. Então, é os papéis que você vai desempenhar naquela semana. Então, nós temos papel de equilíbrio, papel proativo e diversos. E dentro disso, você vai selecionar o papel e a função daquela semana. Segundo, você vai fazer a higienização do depósito de tem que. Então, você vai olhar o que você já fez, o que você tem que fazer e organizar. E para você organizar, nós temos ela, gente, que eu queria muito, muito mesmo colocá-la aqui na tela bem grande para vocês verem em PDF, mas eu procurei, gente, até aqui no livro, ele coloca um QR Code e não funcionou, eu digitei, não funcionou, eu não achei para eu colocar para vocês. Eu realmente queria muito pôr para vocês sabem como eu sou visual no vídeo, enfim, não consegui. Mas é a folha de produtividade, não sei se tá pegando, mas eu vou explicar ela para vocês. E o que é a folha de produtividade? Então é o seguinte, você vai começar colocando a data, aí aqui, foco do dia. Então eu vou preencher uma com vocês. O meu foco do dia vai ser meu canal do YouTube. Então, prioridades. Gravar. Segundo, editar. Terceiro, fazer thumbnail. Quarto, postar. Quinto, responder comentários. Para evitar no dia, jogos de celular, rede social, ficar vendo vídeos aleatórios no YouTube. Esse lado você vai preencher no dia anterior. E esse lado você preenche no final do dia.
Então, qual foi o meu dia? Então, suponhamos que eu fiz tudo bonitinho aqui, eu daria uma nota 10. O que eu aprendi hoje? Que eu sou capaz de fazer muito mais do que eu acho. Ou sei lá, assisti um vídeo sobre algo do YouTube e aprendi a fazer capa do YouTube. Aprendi a fazer capa do YouTube, ali você pode colocar tudo que você aprendeu naquele dia. E aqui hoje eu sou grato por, e você vai colocar 3 gratidões que você teve naquele dia. Gente, essa folha de produtividade, ela realmente é nível A. É incrível, de verdade, ajuda muito, é muito bom. Eu não faço ela, assim, eu faço as partes dela, sabe? Eu faço a gratidão, eu faço as 5 tarefas, sabe? Porque realmente ajuda muito. Eu faço na prática e ajuda demais. Terceiro pilar é a mentalidade vencedora. E eu quero ler uma frase com vocês que ele colocou aqui no livro. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Frase atribuída a Henry Ford. Gente, nós temos que pensar que sim, nós podemos. Nesse vídeo que eu deixei na descrição, eu falo sobre isso também. Nós temos que acreditar que sim, é possível, que nós podemos ir além, que nós podemos alcançar. Ele fala também sobre neutralizar o Zé Curubu, aquela vozinha que fica na nossa mente dizendo que não vai dar. É muito importante a gente ter isso na nossa mente, que nós temos que neutralizar essas vozes e ao mesmo tempo ter outra dizendo que sim, vai dar certo, que nós conseguimos, nós somos fortes e que nós vamos alcançar. Outra coisa muito importante é você ter foco na solução e não no problema. E uma ação prática que o Jerônimo nos indica é você sempre pensar em 3 soluções para um problema. Então, exemplo, o pneu furou. A primeira solução, vou trocar o pneu, vou ficar aqui todo suado, vou ir trabalhar todo suado, vou me atrasar, aquele caos. Segundo, vou deixar o carro aqui, vou ligar para um táxi e vou de táxi. Terceiro, vou ligar para um amigo, vou pedir para ele vir me ajudar, eu tenho tempo e vou conseguir ir para o trabalho sem estar suado, sem precisar pedir um táxi e vou chegar no horário. Entende? Tipo, você ter 3 opções para você poder escolher entre elas sem você ser refém de nenhuma delas. E quarto e último pilar da produtividade é o da energia. E a primeira coisa a falar sobre energia, gente, é sobre o sono. Sono sem culpa. Sobre você dormir o necessário. Por muito tempo eu achei que eu tinha que dormir 9, 10 horas para me sentir bem. Hoje eu tô dormindo 6 horas e tô me sentindo super bem. Eu tenho acordado 15 para as 6, sozinha, sem despertador, porque o meu organismo simplesmente entendeu que isso é bom para ele, que tá ok. E tem sido ótimo para mim. Mas se você acha que você precisa de 8 horas e é assim que você funciona, respeite e durma bem. A segunda coisa é a fadiga das decisões. Tome cuidado com quantas vezes você decide uma coisa. Por exemplo, eu lembro de um vídeo que eu assisti do Jerônimo, que ele deu um exemplo muito legal. Tem muita cafeteria que você vai tomar o cafezinho e que vem um chocolatinho junto. E daí você vai tomar o cafezinho e você fica naquela, vou comer o chocolatinho. Ah não, tô de dieta, não vou tomar. Ah não, mas eu acho que eu vou comer. Não vou comer. Você nem termina a frase e você fica nesse, vou, não vou. Sabe quantas decisões você gastou naquilo? Você vai fadigando o seu cérebro com uma coisa tão boba que você podia ter usado para uma decisão tão grande. E é por isso que é tão importante você fazer uma coisinha que eu esqueci de falar no segundo pilar e que é muito importante, que é o DRD, que é o distribuir, reunir e descarregar, que é um método de agenda muito eficaz para você planejar a sua semana, que eu também uso, na verdade usava, tenho que voltar a usar, isso daí fica para mim de observação nesse vídeo, que é para você não precisar ficar tomando as decisões do que você tem que fazer durante a tua semana. Você já toma a decisão lá no domingo de noite, tudo que você tem que fazer, e você deixa lá o teu diazinho programado para imprevistos. E também de uma forma que você deixe para tomar as decisões mais importantes de manhã e as menos no final do dia, onde você já gastou quase toda, né, a sua cota de decisões. E ela, água. Inclusive, se quiser dar uma pausa no vídeo e tomar água, bora lá. Quando o seu cérebro fica desidratado, ele fica cansado, então você precisa se hidratar, cuidar do seu cérebro com carinho. Ele fala também sobre a pequena vitória, né? O hábito angular, sobre você ter pequeníssimas vitórias para você alcançar o que você quer. Eu não vou me aprofundar sobre isso porque eu quero fazer
um vídeo só sobre isso, só explicando nos mínimos detalhes, que eu não vou fazer nesse, porque esse vídeo já deve estar gigantesco. E para finalizar, um tópico que eu gosto muito desse livro, que ele fala produzir é ser íntegro. Quando você produz, você é íntegro com aquilo que você quer, com aquele seu sonho, com aquela sua missão, com aquele seu propósito, com o seu projeto. É você ser melhor que você mesmo, é ser a sua melhor versão. Então seja íntegro, produza com qualidade, com margem, seja nível A. Eu espero de coração que você tenha curtido esse resumo, mas de forma alguma te desencorajo a ler o livro, pelo contrário, que tenha sido uma chaminha para te aguçar a ler o livro, que é sensacional. Se você ler ou se você ficar com vontade, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Gente, não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 1000 inscritos. Não esquece também de deixar aquele like, beleza? Um super beijo e bora ser feliz!